A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, aonde essa programação está chegando, eu declaro em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor vai chegar também sobre a tua vida. Seja bem-vindo. Eu quero que você agora sente, ouça a palavra do Senhor. E nós estamos aqui nesta série de mensagens, a prática da palavra de Deus. E se você praticar tudo que a palavra de Deus diz, você vai ser muito abençoado. Mas tem um segredo, você tem que crer e obedecer a palavra de Deus. Tudo que está falando na Bíblia, tudo que está dizendo, são bênçãos que podem chegar até você, até a sua vida. Você mesmo que está me ouvindo nessa programação, as bênçãos do Senhor vão chegar sobre a tua casa e sobre a tua família. E toda situação contrária, tudo aquilo que você está vivendo, vai ser restituído em nome de Jesus. Não importa a tua situação, não importa o que você está vivendo, não importa o tamanho da sua luta, você vai ver que se você acreditar e crer na palavra de Deus, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Eu gostaria muito que você agora prestasse atenção nessa palavra que o Senhor tocou no meu coração para estar trazendo até vocês. E talvez você se encaixe nessa ministração, talvez as palavras aqui vão diretamente ao seu coração, talvez seja a situação que você está vivendo, não tanto como que eu vou ler para vocês, né? Mas você pode estar passando por uma luta, você pode estar passando por um sofrimento, uma tribulação, mas você vai ver que o seu problema não se compara ao texto que eu vou ler para vocês, ao que eu vou falar para vocês hoje. Aí no final dessa ministração você vai ver que o seu problema não é nada, que a tua situação não é nada e que Deus pode mudar a tua história, independente do tamanho da situação, independente daquilo que você está vivendo. Se você prestar atenção, se você crer nessa palavra, você vai ser abençoado em nome de Jesus. E o nosso tema de hoje é este, adorando em meio às dificuldades. Adorando em meio às dificuldades. Eu quero estar lendo para você o texto que está em Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o mais rico de todos os do Oriente. Então hoje nós vamos falar da história de Jó, o que aconteceu com Jó, o que mudou na vida dele em questão de segundos. Quem era Jó? Quem foi Jó? Talvez você já tenha até recebido ministrações a respeito de Jó, mas é uma palavra poderosa, uma palavra assim de empoderamento para nossas vidas, sabe? É uma energia para nossas vidas. Então nós vamos falar de Jó. E nós vamos aqui eu vou passar para vocês as qualidades de Jó. Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Era somente isso. E é somente isso que você precisa para a tua vida. É somente isso que você precisa para que as bênçãos do Senhor cheguem até a sua casa. Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então essas eram as qualidades de Jó. Jó também era muito rico, ele possuía muitos bens, muitos patrimônios, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 500 jumentas e muita gente a seu serviço. Então Jó era muito riquíssimo. Ele era o maior ali do Oriente, ali onde ele morava, da região, ele era o maior, ele era o mais rico. E Jó também tinha uma família muito abençoada. Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Então a família dele era composta por 10 filhos. Mas era uma família abençoada. E pelo texto que nós lemos aqui, se você ler o texto na íntegra, por inteiro, você vai ver que esses 10 irmãos, eles se combinavam muito bem, se davam muito bem. Porque a palavra diz que eles se reuniam um na casa do outro. Era um na casa do outro, festejando, comendo, bebendo. Então eles eram uma família feliz. Eles se reuniam frequentemente um na casa
do outro. Talvez muito diferente de hoje que nós estamos vivendo, né? Hoje tem irmão que não conversa com o irmão, tem famílias separadas, um irmão que não pode ver o outro, um irmão que não vai na casa do outro. Mas aqui não, aqui está nos passando, o texto está nos dizendo que era uma família feliz, porque eles se reuniam frequentemente. Então eu acredito muito que não havia briga, não havia contendas, e ali o Senhor derramava as bênçãos sobre essa família, que era a família de Jó. Então Jó era feliz. Jó era um homem rico, Jó tinha uma família abençoada, Jó era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então aqui está as qualidades de Jó. Aqui está Jó quando ele era feliz, quando ele tinha tudo. E a palavra diz também que quando acabava a reunião ali dos filhos deles que se reuniam, festejavam, né? Comiam, bebiam, Jó apresentava seus filhos a Deus. Olha que interessante. Você tem apresentado a tua família a Deus? Você tem apresentado os teus filhos a Deus? Apresenta a tua casa, apresente seus filhos a Deus, porque a palavra diz que Jó apresentava seus filhos a Deus e pedia perdão a Deus. Olha, os filhos reuniam, faziam ali as suas festas, estavam juntos, e quando acabava ali aquela reunião, Jó pedia perdão, porque talvez os filhos tivessem magoado Deus, tivessem falado alguma coisa contra Deus. Então essa era a rotina de Jó, e Jó fazia isso constantemente. Constantemente ele apresentava os filhos dele. Então que essa palavra já comece a movimentar o seu coração, a sua mente, comece a apresentar a tua casa, comece a apresentar teus filhos, apresente eles ao Senhor, mesmo que teus filhos não estejam nos caminhos, mas comece a apresentar eles. Era o que Jó fazia. Jó apresentava todos os filhos quando acabava a reunião. Jó pedia perdão pelos seus filhos, que talvez eles tivessem magoado ao Senhor, pecado contra Deus. Olha aí, um homem íntegro, um homem reto, e se desviava do mal. E Jó tinha medo também que seus filhos não se desviassem do mal. Olha as qualidades desse homem. E Jó fazia isso constantemente. Eu creio que em cada reunião, Jó se apresentava ao Senhor, buscava a presença do Senhor e apresentava os filhos, pedia perdão pelos filhos. Então nós vemos que Jó era feliz, que Jó tinha uma família abençoada, que Jó tinha bens, tinha bastante gente a seu serviço, era um homem bem sucedido, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nós vimos isso, mas quem estava de olho também em Jó? Satanás estava vendo esta alegria. Satanás estava vendo essa família abençoada. Satanás estava de olho em Jó. E a palavra diz que Satanás ele vem somente para roubar, matar e destruir. E Satanás estava vendo essa felicidade. Estava vendo essa prosperidade na vida de Jó. Ele estava de olho na felicidade deste homem. E a palavra é clara, meus queridos. Quando ele vem somente para matar, roubar e destruir. É isso que a palavra nos diz. E aí Satanás não ficou contente com essa alegria. Satanás não estava contente de ver aquele homem bem, de ver aquela família boa. E aí Satanás pede autorização para o Senhor para tocar nos bens de Jó. Satanás, diante de Deus, pede permissão para tocar nos bens de Jó. O Senhor assim concede, mas desde que não tocasse na vida de Jó. No versículo 6 fala assim, num dia, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Estive rodeando a terra e passeando por ela. Então aqui já estava Satanás rodeando a terra, passeando por ela. E num desses passeios que ele estava ali andando na terra, ele viu ali o servo Jó. Ele viu ali aquele homem, a fidelidade daquele homem, a alegria daquele homem. E aí Satanás pede permissão para Deus para tocar nos bens daquele homem, no patrimônio daquele homem, em tudo que aquele homem tinha. E Satanás, com a autorização de Deus, toca nos bens de Jó. Olha lá o que fala no versículo 11.
Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, e ele vai se revoltar e amaldiçoar o Senhor na sua face. Satanás já estava planejando destruir a vida de Jó, para ver se Jó blasfemava contra Deus. E assim foi feito, assim foi permitido. Satanás toca nos bens de Jó, toca em tudo que Jó tinha. Vamos ao texto. Pouco tempo depois, tem algumas bíblias que falam assim, pouco tempo depois, e aí dá continuidade. Então, quando está dizendo pouco tempo depois, foi rápido. Então, o diabo agiu rápido na vida de Jó. Agiu rápido. E foi assim, meus queridos, um monte de notícia, uma atrás da outra, só notícia ruim, sem dó, sem piedade. Quando um empregado de Jó chegava para dar notícia, o outro já vinha, dava outra notícia, e notícias más. Chegou tudo assim, um turbilhão, um bombardeio de notícias sobre a vida daquele homem. Imagine vocês, um dia que era para ser tudo normal, um dia que tinha para ser tudo normal. Talvez aqueles filhos estavam planejando se reunir no final da tarde, no final do dia, eu não sei, mas eles se reuniam. Talvez eles tinham feito planos naqueles dias. Jó tinha feito planos naquele dia, um dia que tinha tudo para ser um dia normal, todos reunidos, porque a palavra diz que eles estavam reunidos, mas Satanás já tinha planejado. Aí chegam as más notícias, e um detalhe, não foi notícia assim que teve algum tempo para eles respirarem, não, foi uma notícia atrás da outra. Quando um acabava de falar, o outro chegava. Quando um acabava de dar má notícia, o outro chegava. A má notícia chegou para Jó. Os maus dias chegaram para a vida de Jó. E talvez você está vivendo isso. Talvez você está passando essa situação. Talvez não tão agravante como a situação de Jó. Mas você está passando por um problema. Talvez você está passando por uma situação difícil. Do mesmo jeito que chegou para a vida de Jó. Talvez um dia ensolarado, um dia bonito. Aí chegam as más notícias. Mudam-se os planos. E a notícia chegou para Jó. Olha aqui as notícias. A primeira notícia, o roubo do gado. Que os inimigos chegaram e roubaram todos os gados. A segunda notícia, a morte dos empregados. A palavra não diz quantos, mas fala que eram muito numerosos. Esses empregados já morreram. A terceira notícia, cai fogo do céu e queima tudo. Cai uma saraiva do céu e queimou tudo ali. Eu creio que tenha queimado a plantação, tudo ali, os gado, queimou tudo. Acabou-se tudo. E a quarta notícia, mais trágica, aquela que Jó teve que suportar, morrem os 10 filhos de Jó. Morreram os 10 filhos de Jó. E entra nessa mensagem comigo, meus queridos, todos no mesmo dia. Praticamente na mesma hora aconteceu todas essas tragédias na vida deste homem. Tudo isso num dia, uma só notícia. Uma atrás da outra, uma notícia ruim atrás da outra. Então, se você está recebendo uma notícia, se você recebeu uma notícia, faça como Jó. Mas o que Jó fez, pastor? Eu quero fazer também, porque eu recebi uma notícia. Eu recebi um telefonema, uma notícia ruim. Jó, olha o que Jó fez. Lá no versículo 20, o texto fala, ao ouvir isso, ao ouvir as notícias. Imagina, meus queridos, chegar a notícia que os 10 filhos de Jó tinham morrido. Os bens materiais, ele poderia até ser restituído para ele poderia trabalhar de novo, conseguir novamente os bens materiais, mas e os filhos? 10 filhos, numa hora só, morreram. Ao ouvir isso, Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou seu manto e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração. Olha, em meio a tantas notícias ruins, em meio a tantas notícias ruins que o inimigo tinha tocado nos seus patrimônios, nos seus gados, nos seus empregados, matou seus filhos, Jó simplesmente adorou ao Senhor.
Ele glorificou o nome do Senhor, ele colocou o rosto junto ao chão em adoração. Então, se você está passando por uma dificuldade, por um problema, adore ao Senhor. Eu sei que é difícil, mas você vê, o seu problema nem se compara ao problema de Jó. Nem se compara a isso que esse homem recebeu durante esse dia. Uma pancada atrás da outra. Eu não sei qual foi a notícia que você recebeu. Eu não sei o que falaram para você. Eu só sei de uma coisa, que Deus pode mudar a tua história, a tua situação. Mas você tem que adorá-lo. Adorá-lo em meio à dificuldade. Adorar quando chega a luta, quando chega a tribulação. Você tem que adorar ao Senhor. Faça como Jó. Adore. Vai passando pela prova, mas vai dando glória a Deus. Aí eu faço essa pergunta: o que você faria nessa situação? O que você está fazendo nessa situação que você está vivendo? Você tem adorado ou você só tem reclamado? A palavra diz que Jó ficou triste. Ele perdeu todas as coisas, perdeu seus filhos. Mas em nenhum momento ele perdeu a sua fé. Então você não pode perder a tua fé. Não perca a tua fé diante dessa situação que você está vivendo. Acredita que Deus tem. Adorar, meus queridos, enquanto está tudo bem, é fácil. É fácil adorar, dobrar o joelho, agradecer ao Senhor. Mas e quando a situação vem? Quando a luta vem, é fácil adorar? Não é. É fácil dizer bendito é o nome do Senhor quando tudo está bem, quando as coisas vão bem. Mas quando chegam as más notícias, quando chega a situação contrária em nossas vidas, é fácil adorar? Não é. Eu sei que não é. Eu sou ser humano igual você também, eu sei que não é. Eu sei que não é fácil adorar quando tudo está difícil, mas é preciso adorar enquanto tudo está difícil. É necessário adorar. Então, se você está com problema, adore ao Senhor. Olha o exemplo de Jó. Mesmo com esse monte de problemas, ele adorou ao Senhor. E Satanás não estava contente por Jó ser fiel a Deus. Você acha que Satanás estava contente? Não estava. Satanás já tinha investido contra a vida dele. Já tinha roubado seus bens, matado seus filhos. E Satanás viu a fidelidade daquele homem. Ele viu que Jó era um homem íntegro e reto e se desviava do mal. Então ali Satanás ficou mais enfurecido, porque aquele homem, ele não voltou atrás dos seus princípios. Ele não rejeitou a fé, ele não rejeitou Jesus, ele adorou em meio à situação. Mesmo ali com seus bens perdidos, mesmo ali com tudo já sendo perdido, queimado, os filhos mortos, Jó, ele não negou a sua fé. Em nenhum momento ele negou a sua fé. Perdeu tudo, perdeu os seus patrimônios, perdeu o mais importante que eram os seus filhos, mas ele não negou a sua fé. Aí foi aí que Satanás se enfureceu mesmo, aí que o Satanás ficou daquele jeito. E Satanás estava ali achando o meio de acabar com a vida de Jó, achando o meio para que Jó blasfemasse contra o nome do Senhor. Então vamos lá, no capítulo 2, no versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a cabeça à planta dos pés. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então aqui Jó já tinha perdido os seus patrimônios, e o diabo viu que não teve resultado. Jó foi fiel, foi íntegro, adorou ao Senhor, mesmo perdendo tudo. Então Satanás, não contente, pede permissão para Deus para tocar na saúde de Jó. Mas ele queria acabar com Jó de todo jeito. E a palavra diz que o Senhor permitiu. Mas o Senhor falou, não toque na vida dele. E assim foi feito. Satanás tocou na saúde de Jó. E diz assim, eu vou ler o texto mais uma vez. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a cabeça à planta dos pés. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Olha aí o que a palavra diz. Algumas Bíblias falam que foram chagas. Essa versão que eu estou está dizendo tumores malignos. E eu trouxe para vocês
Eu quero que você preste muito atenção aqui, ó, a definição de tumor maligno ou chagas. Olha o que Jó estava vivendo. Além de ter as sequelas de ter perdido tudo, seus patrimônios, seus filhos, perdeu tudo, ele ainda estava convivendo com essa doença. Olha a definição de tumor maligno ou chagas, assim como está na sua Bíblia, eu não sei. Tumor na pele, acompanhado de uma inflamação grave, uma ferida profundamente infeccionada, constante febre alta, perda de peso. Então esta é a definição de chagas. Tumores malignos, profundos, trazendo febre alta, perda de peso, fora a dor que esse homem estava sentindo. Pensa na situação de Jó. Eu quero que você pense agora, para aí, ó, um segundinho e pensa na situação de Jó. E eu faço duas perguntas para você agora. Qual que é o seu problema? Qual que é a tua situação? Do que você tem reclamado? Pensa na situação de Jó. Pensa no que Jó já estava vivendo. Aí chega essa doença. Qual que é o teu problema? Qual que é a tua situação? Nada, eu tenho certeza que nada se compara à situação que Jó estava vivendo. Nada. Você pode estar com problema, você pode estar com alguma situação contrária na sua vida, mas nada, o seu problema não se compara à situação que esse homem estava vivendo. Meus amados, nós estamos lendo aqui, mas eu quero que você imagina, entra nessa realidade comigo, imagina a situação desse homem. Imagina a história desse homem. Foi rápido. Eu acredito que coisa de um dia ele já pegou essa doença que o diabo colocou sobre a vida dele. Então qual é o seu problema? Qual é a tua situação? Qual é a tua reclamação? Será que o seu problema é maior do que o problema de Jó? Eu creio que não. Eu acredito que não. Para você pode ser algo grande, mas para Deus não é. Para você pode ser algo que não tem saída, mas Deus mostra uma saída. Deus abre uma porta onde não tem. Mas você tem que acreditar, você tem que fazer como Jó. Você tem que ter fé. Você não pode blasfemar contra Deus. Será que a tua situação é pior do que a situação de Jó? Não é, eu tenho certeza que não é, que você nunca vai viver uma situação dessa. Eu declaro em nome de Jesus. Você vai viver probleminhas diante da situação de Jó. A sua situação não se compara à situação de Jó. Então que você se levante hoje, que você acredita que o seu problema Deus resolve. Essa luta que você está vivendo, Deus vai resolver. E você quer saber de mais uma coisa ainda? Jó ainda teve que lidar com a incredulidade da sua mulher. Sua mulher falava para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E Jó, o que ele fez? Ele ignorou a esposa dele, ele ignorou aquelas palavras de negatividade que a mulher estava falando para ele. Então que você comece a ignorar também palavras que chegam contrárias na sua vida. É os coveiros espirituais. Você tem que ter fé. Somente isso, fé. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jó estava agradando a Deus. Jó não estava envergonhando Deus. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque Deus, para você entender, quando Deus ali teve aquela conversa com Satanás, Deus investiu em Jó, Deus acreditou em Jó. E Deus tinha certeza que Jó não ia blasfemar, que Jó não ia negar a sua fé. Diante de toda a situação que chegou na vida daquele homem, diante de tanto problema que chegou, Deus sabia que aquele homem ia honrar a fé que ele tinha. É por isso que a Bíblia diz, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não vai agradar a Deus. Deus tem que ver a sua fé. Deixa eu perguntar, Deus pode depositar em você a confiança que ele depositou em Jó? Ele pode? Aí você responde para você mesmo. Será que Deus pode confiar? Não, aquele servo meu é fiel. Aquela mulher é fiel, ela não vai blasfemar.
ela vai passar pela prova, mas ela vai glorificar o meu nome, ela vai exaltar o meu nome, porque ela é fiel, porque eu acredito nela, porque eu deposito nela toda a minha confiança. Foi isso que Deus fez em relação a Jó. O diabo estava procurando algo para que Jó blasfemasse. Usou até a mulher de Jó, usou quem estava do lado. E talvez você, quem está do seu lado, vai ser usado também para tirar a sua fé, para fazer você desacreditar dos seus caminhos. Está vendo? Você vai na igreja, você vai nos cultos, você vai em reunião, você vai em conferência. Olha a sua vida, olha o que você está vivendo. Então Satanás usou essa estratégia até da mulher de Jó. Aquela mulher que devia apoiá-lo, cuidar. Mas olha o que a mulher diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó não deu nem ouvidos a essa mulher. E que você faça isso hoje, não dê ouvido a essas pessoas. Não blasfeme contra Deus. Exalte o nome dele. Ignore os coveiros espirituais. E mantenha a sua fé. Jó manteve a sua fé. Jó não decepcionou Deus. Capítulo 19, versículo 25 diz assim. Olha o que Jó estava dizendo, meus amados. Em meio à situação que ele estava vivendo, é muita fé. É acreditar nesse Deus, é acreditar, é depositar no Senhor toda a confiança. Independente do que está passando. Olha a situação desse homem. Olha o que esse homem estava vivendo. E olha o que ele fala aqui no capítulo 19, versículo 25. Em meio a essa situação, em meio àquilo que ele estava vivendo, olha o que ele diz. Eu sei que o meu Redentor vive. E finalmente se levantará a meu favor. Eu sei que depois que minha carne for consumida, sem ela estarei na presença de Deus. Sim, eu verei face a face. Olha que declaração de fé que Jó estava dizendo. Eu sei que o meu Redentor vive. E quando ele diz assim, eu sei, ele está dizendo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que meu Redentor vive. Eu tenho certeza que ele está olhando para mim. Eu tenho certeza que ele está cuidando de mim. Quando ele diz, eu sei, ele está dizendo, eu tenho certeza, meu Redentor vive. Então que você mantenha a sua fé, mantenha a sua fidelidade, adore em meio às lutas. Adore, mantenha a sua fé, não perca a sua fé, ignore os coveiros espirituais e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, Deus está depositando em você toda a confiança, porque Ele acredita em você. E Ele sabe que você não vai blasfemar, Ele sabe que você não vai envergonhar o nome dele. É simples a história. Se você ler o livro de Jó, você vai ver, é simples. O Senhor depositou naquele homem, um simples mortal, toda a confiança. E esse homem não decepcionou ao Senhor. E que você não decepcione ao Senhor. Se você for fiel, se você manter a tua fé, se você acreditar, Deus vai te honrar. E eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que foi tomado vai ser restituído sobre a tua vida. Porque foi restituído sobre a vida de Jó. Depois que ele passou por tudo, depois que ele resistiu, o Senhor restituiu a ele tudo em dobro. Os filhos mais lindos do que aqueles que ele tinha. Sua luta vai passar, você acredita? Você crê nisso? Então erga a tua mão assim, e declara: a minha luta vai passar. Vai passar a tua luta, meu querido. E a palavra diz que depois da chuva vem a calmaria, vem a bonança, vem a paz. Então a tua luta vai passar, não é para sempre. Vai passar em nome de Jesus. E a tua luta não é tão grande como a luta de Jó. Não é tão grande. Eu acredito agora que o Senhor já mudou pensamentos. Talvez você achava que a tua luta era grande, era insuportável. Olha Jó, lembra dessa ministração de Jó. Jó foi pego de surpresa, um dia comum, um dia normal. Aí chegaram as más notícias. É a mesma história dos discípulos, né? Quando Jesus dá uma ordem para eles, entra no barco e atravessa o mar. Estava tudo normal. A calmaria, eles foram, segundo a ordem do Senhor Jesus, mas o texto diz que no meio
ali da travessia, chegou a tempestade. Os discípulos foram pegos de surpresa, igual Jó. Pancadas, chuva, o barco balançando, o tempo fechou e tinha tudo para ser normal. Era para ser um dia tranquilo, como foi na vida de Jó. Mas a palavra diz que aqueles homens não pereceram no mar, porque o Senhor veio de encontro com eles. Então é a mesma história. Os discípulos foram pegos de surpresa, uma tempestade atingiu o barco, no meio da travessia. Jó foi pego de surpresa, a família feliz, todos reunidos, gados, plantações, funcionários, uma vida normal. Mas num desses dias, sem eles esperarem, chegou a tempestade. E quando chega a tempestade, o que fazer? Confie em Deus. Somente isso. Confie em Deus e somente em Deus. Acredita que Deus vai mudar a tua história. Davi disse: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo perecer ou sua descendência mendigar o pão. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E Deus restituiu a ele tudo em dobro. Eu quero declarar sobre a tua vida agora que tudo que foi tomado vai ser restituído em nome de Jesus. Talvez o diabo veio, o inimigo entrou na sua vida para roubar a sua alegria, para roubar a sua família, até mesmo para roubar os seus patrimônios, o seu dinheiro, porque ele vem para matar, roubar e destruir, e até mesmo a tua saúde. Mas eu quero orar com você agora. Eu quero que você ore também agora comigo. Eu quero que você acredite, meu irmão. Eu quero que você deposita no Senhor toda a sua confiança. E tudo aquilo que foi tomado vai ser restituído sobre a tua vida. Assim como foi restituído na vida de Jó. Porque no final do texto fala que o Senhor restituiu em dobro na vida dele. Vai ser restituído sobre a tua vida. Eu quero que você feche os teus olhos agora e que você pense naquilo que foi tomado. Talvez a sua alegria, a tua saúde, um patrimônio seu, talvez um carro que você vendeu para pagar uma dívida. Eu não sei, mas vai ser restituído em nome de Jesus. Por que, pastor, o senhor fala isso com tanta certeza? Porque eu creio em Deus. Eu creio na fidelidade de Deus para a minha vida e para com a sua vida. E Deus vai restituir. Mas depende de você agora também acreditar que Deus pode todas as coisas. O diabo vai ficar furioso, meus queridos, porque ele vai ver a tua fé. Ele vai ver que você não vai blasfemar diante de Deus. Vamos orar, vamos crer e vamos declarar a restituição em nome de Jesus. Senhor, eu declaro em nome de Jesus hoje, meu Pai, aonde essa mensagem está chegando, aonde a minha voz está chegando, eu já venho declarando a restituição. Meu Deus, talvez essas pessoas perderam, Senhor Deus, a saúde, perderam, meu Deus, a alegria, perderam bens, perderam, meu Pai, patrimônios, mas eu venho declarando em nome de Jesus, meu Pai, que seja restituído hoje sobre a vida delas, Senhor Deus, e que elas, meu Pai, não blasfemem contra o seu nome, que elas exaltem o teu nome agora, meu Deus, em meio a cinzas, em meio a choro, Senhor Deus, que elas possam glorificar o teu nome, Pai. Assim como Jó fez, aquele homem perdeu tudo, perdeu seus patrimônios, seus filhos. Depois, Senhor Deus, veio aquela doença, aquela chaga também, Senhor Deus, mas ele não blasfemou contra ti. Ele nunca, Senhor Deus, deixou o seu nome envergonhado. Meu Deus, que essas pessoas estão me ouvindo, nunca envergonhem o seu nome. E nós vamos te exaltar e glorificar, Senhor Deus, o teu nome, meu Pai, para envergonhar Satanás. É ele que tem que ser envergonhado em nome de Jesus. Meu Deus, onde tiver uma pessoa agora ainda descrente, ainda não acreditando, meu Deus, que o Senhor faça agora essa pessoa se encher da tua presença, que a fé, Senhor Deus, seja revivada na vida dessa pessoa, que ela acredite, meu Pai, que o Senhor tem a solução para todos os problemas dela. Eu sei que elas estão passando por dificuldades, que elas podem estar passando por tristeza, por choro, mas eu creio também, Senhor Deus, que o Senhor restitui em nome de Jesus, Pai. Esta é a minha oração para a vida dessas pessoas, e que o Senhor as abençoe, meu Deus, como o Senhor abençoou a vida de Jó. E que elas possam ser pessoas retas, íntegras,
e fugir do pecado, meu Pai. E que você seja abençoado, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo hoje, e que as bênçãos de Deus tenham entrado na sua casa, na sua vida e na sua família. E lembre-se da história de Jó. O seu problema, o seu probleminha, nem se compara ao que esse homem passou. Eu trouxe aqui um resumo da história dele, mas se você ler o texto de Jó, você vai ver a fidelidade desse homem. E ele não envergonhou o nome de Jesus. Que você seja abençoado, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém.